Amém. Graça e paz, irmãos, amém. Quero demonstrar minha alegria de estar com os irmãos, poder conhecer mais uma porção do povo de Deus. Foi muito bom, estou assim, grato a Deus pela oportunidade. Quando o pastor entrou em contato conosco, na verdade, naquele dia a gente tinha uma agenda para hoje, mas que foi desmarcada logo em seguida, 2 ou 3 dias depois, e a gente pôde estar com o irmão e poder estar aqui, e para mim é um privilégio muito grande poder estar conhecendo os irmãos. Espero que a parte da tarde tenha sido assim abençoador, como foi para mim, tenha sido assim para os irmãos. Quanto ao livro, o que o pastor falou, não é? Sou uma pessoa assim que não paro muito, não sou escritor, nunca escrevi nada, não é? Hoje eu estava conversando com um colega e eu disse: eu acho que eu já posso partir. Já plantei uma árvore, né? Já fiz 3 filhos. Na verdade, eu sou pai de 4, 2 morreram, 2 estão aí, tem uma de 19 e uma de 9, e o meu filho do coração, Diogo, está lá atrás. Então assim, e já nasceu um livro, então já escrevi um livro, então a minha tarefa está cumprida. Mas eu quero que os irmãos entendam que eu não sou escritor, nunca escrevi nada, mas dado as circunstâncias, a necessidade, eu acabei ficando algum tempo hospitalizado, fiz uma cirurgia, e aí durante esse tempo de internado, não é, e de recuperação, saiu a escrita desse livro. Eu espero que seja abençoador, até porque vai abordar assim temas que são assim fundamentais para quem é líder de pequeno grupo, tá bom? Muito bem. Eu espero que a gente permaneça com esse tema em mente. Até acredito, irmãos, que esse tema não deve ficar apenas nessa conferência. Eu acho que todo dia a gente precisa refletir sobre isso. E sabe por quê? Porque eu acredito que nós estamos em crescimento. E eu acredito que hoje a gente foi mais do que ontem e possivelmente menos do que amanhã. Porque a vida cristã é assim, é de crescimento. E esse crescimento, pelo menos ao meu ver, é da manifestação do poder de Deus em nós. Quanto mais lugar a gente dá, quanto mais com Deus a gente viver, melhor a gente vai realizar a obra dele. Quero convidar os irmãos para a leitura de um texto, Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Os irmãos conhecem muito bem. E eu queria, enquanto nós estivéssemos conversando sobre esse texto, os irmãos mantivessem na lembrança esse tema, muito mais. Eu espero que você saia daqui nesta noite desafiado a isso, a viver mais, a mergulhar mais fundo, a buscar mais, a viver uma maior intensidade com Jesus. Enfim, é o nosso desejo, é o nosso objetivo em poder trazer essa palavra ao seu coração. Marcos capítulo 2 diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que ali estavam assentados arrazoavam em seus corações: porque fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que ele assim arrazoava, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levante, toma o seu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Que Deus aplique essa leitura no meu e no seu coração, amém? Você pode orar comigo mais uma vez? Falar com Deus. Senhor, mediante a Tua palavra, nós temos o desejo de compartilhar com a Tua igreja algo que o Senhor colocou em nosso coração. Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta hora, porque eu posso falar simplesmente à mente e ao coração. Eu posso falar ao ouvido, mas Tu podes falar à mente e o coração de todos nós, a tal ponto que venhamos nos despertar, Senhor, para fazermos a nossa tarefa, realizarmos a nossa missão. Deus, em nome de Jesus, realize esse milagre nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, Jesus, quando aqui chegou, Ele encontrou um mundo um tanto diferente dos de hoje. Espiritualmente, o povo de Israel estava vivendo uma maior de suas crises, e os irmãos sabem disso. As circunstâncias levaram ao povo desaparecer e a fraquejar na fé. Os religiosos da época estavam plenamente contaminados. No templo de Jerusalém, onde imaginava-se que o Messias de lá ia dirigir o seu povo, realizar o seu ministério, estava completamente contaminado, e os irmãos sabem disso. Os líderes religiosos, os sumos sacerdotes do templo, passeavam nos corredores do palácio, porque haviam deliberado essas funções junto ao Império Romano. Usavam a sua liderança em troca de benefícios outros, em troca de passear e andar no jardim, nos corredores do palácio. Eles venderam politicamente o povo de Deus. Usurpava, sacrificava, roubava, usufruía do seu poder em sangria do povo. E isso trouxe falência espiritual tremenda. De maneiras que quando Jesus chega, Ele se nega a realizar o seu ministério lá no templo de Jerusalém. Ouso até dizer que Jesus não foi o Cristo do templo, e senão o Cristo das casas. Porque passeando no Novo Testamento, a gente encontra Jesus na casa de Zaqueu, a gente vê Jesus entrando na casa de Levi, o publicano. Ele vai na casa de Marta e Maria, ele vai na casa de Lázaro, seu melhor amigo, talvez fosse. Ele vai na casa de Simão leproso, e segundo o livro de Mateus, capítulo 4, verso 3, ele faz moradia em Cafarnaum, possivelmente nessa casa. Casa essa que possivelmente não era dele, era de Pedro. Mas é dessa casa que Jesus realiza profundamente o seu ministério. Eu sei que os irmãos estão aí sempre ouvindo a leitura de um Cristo formal, de um Cristo extremamente formal, mas o Cristo que nós conhecemos, Ele trabalhava na informalidade. Jesus era um Deus do povo, por isso seu nome era Emanuel. Um dos textos que mais me chamou a atenção é Marcos capítulo 16. Mateus capítulo 16, quando a Bíblia diz que Jesus sentou junto com seus discípulos à beira de uma fogueira, comendo ali um peixe assado, e Jesus olha para os seus discípulos e começa a perguntar: o que estão dizendo sobre mim? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? E naquele papo informal, Jesus traz uma lição extraordinária. Mas ele era assim. As mensagens de Jesus não se deliberavam dos púlpitos das igrejas. Não era lá em Jerusalém, não era lá no templo de Jerusalém que Jesus realizava os seus milagres e proferia a palavra de Deus. Os maiores ensinamentos de Jesus foi dado nas casas, na praia, à beira-mar, no papo informal, na conversa
completamente informal, nesse ambiente de informalidade, Jesus anunciava, pregava e ensinava a respeito do reino de Deus. E isso trazia grandes complexidades. Isso porque o sumo sacerdote do templo não queria aceitar a possibilidade de que o Messias era alguém que saísse do meio do povo. Na ideia do sumo sacerdote do templo, Jesus teria que ser um homem completamente intelectual, extremamente religioso. E por isso eles colocaram Jesus à prova por diversas vezes. Não só o sumo sacerdote do templo, mas os escribas, os fariseus, os saduceus e vai por aí. Perceba bem, em um dos momentos de Jesus entrando na sinagoga no dia de sábado, poucos momentos que Jesus foi ao templo, poucos momentos que Jesus foi na sinagoga, e uma das vezes no dia de sábado ele cura um homem com a mão atrofiada. Isso foi o necessário para que eles rejeitassem a Jesus. Usaram a lei de forma diversa, de forma terrível, para condená-lo o ato por amar um homem que estava doente. Parece, meus amados irmãos, que em algum momento nós fomos contaminados com esse pensamento a respeito de Jesus. Sim, porque vivemos uma época, e eu não quero aqui generalizar, mas na maioria das vezes nós valorizamos muito mais o ter do que o ser, muito mais as coisas do que as pessoas. Às vezes admiramos a belíssima bateria e não admiramos o baterista. Ficamos à mercê das coisas e esquecendo das pessoas. Pois bem, Jesus está em Cafarnaum, na sua casa, e como de costume pregando a palavra. E alguma coisa vai acontecer, mas amados irmãos, para denunciar mais ou menos a realidade dos nossos dias hoje. Porque quando eu olho para esse texto e eu olho para a igreja, não volto a dizer, não na sua totalidade, mas percebo que algumas coisas que ocorreram nessa experiência com Jesus é o que ocorre no dia a dia da igreja no dia de hoje. Parece-me que Marcos vai escrever isso exatamente para nos prevenir. E sabe por quê? Sabe por que Jesus é o Senhor da informalidade? Porque depois dessa experiência Jesus vai para a praia. E vai acontecer algo assim magnífico, porque ele vai encontrar na coletoria um homem que era rejeitado pela comunidade, chamado Levi. Eu me lembro que quando eu me converti, logo assim que eu me converti, eu fiquei meio que perdido nesse meio evangélico, porque algumas coisas eu não conseguia entender. Imagine um crente lá nos meados de 80, que deixasse o culto da sua igreja no domingo pela manhã ou pela noite, a escola bíblica dominical, e fosse para a praia. O que aconteceria com ele na próxima sessão? Me lembro que a primeira sessão que eu participei, o grande questionamento é o que iria fazer com o irmão que estava andando sem camisa, com a gaiola de passarinho na mão. E a discussão que aconteceu naquela sessão foi tremenda, sabe por quê? Porque enquanto queriam a cabeça dele, porque está com a gaiola na mão de sem camisa, outros queriam a cabeça do outro, que tinha jogado futebol no dia de domingo de manhã. A discussão não era qual a estratégia que nós devemos fazer para ganhar os que andam com gaiola na mão. A discussão não era qual a estratégia que nós vamos montar para ganhar aqueles que jogam bola, mas que não reconhecem Jesus. A discussão não era essa. A questão era o que fazer com esses que fazem isso. Então assim eu leio, e aí eu saio daquela sessão, e naquela sessão parece que foi assim uma lavagem de roupa suja. Porque quando denunciaram o que estava com a gaiola na mão sem camisa, o outro logo denunciou que jogou futebol no domingo, e o outro denunciou uma outra família que tinha ido para a praia no domingo anterior. E quando eu chego em casa que eu começo a ler o texto, eu encontro Jesus andando na praia, a ponto de dizer que Jesus amava a praia, porque volta e meia é lá que ele estava.
Quando ele ressuscita, ele marca encontro com Pedro na praia. E Jesus está, depois dessa passagem aqui, Jesus está na praia da Galileia, ou no mar de Tiberíades, como os irmãos sabem, e ele se depara com Levi que está sentado na coletoria, e a multidão para com ele, prontamente para apedrejar, possivelmente seria, porque se trata de um opositor, se trata de um traidor, se trata de alguém que é judeu, mas que trabalha para a colônia romana, porque na verdade Israel era a colônia de Roma. Ele está ali usufruindo do inimigo e tirando do seu povo os seus bens, porque cobrava impostos altíssimos para servir a Roma. Pensava-se que Jesus pararia diante de Levi e mandaria apedrejá-lo, no mínimo chamaria de traidor. Mas Jesus olha para aquele homem e para engano de toda a multidão, Jesus diz assim: Levi, faz um jantar, que o rango hoje é na tua casa. E o que é interessante é que quando Jesus chega na casa de Levi, o público que está lá não poderia ser outro, porque Levi era publicano, era cobrador de imposto. O meio em que ele vivia era meio de ladrões. O que se esperava encontrar na casa dele no jantar? Senão os seus amigos. E Jesus é condenado, porque vejam só, irmãos, vejam que falta de compreensão. Jesus é condenado por sentar com os pecadores. Mas o Messias é o Emanuel, é o Deus no meio dos pecadores. E o Messias vai ser Messias porque ele vai morrer pelos pecadores. O que aqueles homens esperavam que Jesus fizesse diante daquela mulher prostituta, que foi pega num ato de adultério, que para a lei deveria ser apedrejada? O que se esperava que Jesus dissesse? Jesus não veio para tirar pedras, Jesus veio para pagar a dívida dos seus pecados, dos meus pecados. Como Jesus poderia dizer: atirem a pedra nela? Contrariaria possivelmente o seu ato messiânico. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu olho para essa sociedade evangélicas, esse povo chamado evangélico, que em algum momento a gente age exatamente da mesma forma. Imagine um líder de célula que me procura e diz: pastor, eu estou com um problema grave e eu precisava da sua ajuda. O que foi? Nós fizemos uma célula na casa de um irmão essa semana, e o sobrinho do irmão trabalha na boca de fumo, mas ele estava passando por lá e nós convidamos para que ele participasse da nossa célula. Ele participou e perguntou se poderia na semana seguinte fazer a célula na casa dele. Como eu vou levar esse povo na casa? Como é que eu faço? Jesus apronta umas com a gente, né, irmãos? Como é que a gente faz? Fui visitar uma irmã que estava ausente aos cultos, isso lá no início. E chegando em sua casa, vamos bater um papo, tomar um café. Eu disse: irmã, tem sido sua falta. É, pastor, não tem ido. E sinceramente, não sei se vou voltar. Mas o que foi, minha irmã? Eu disse alguma coisa, eu fiz alguma coisa, o problema é comigo, o que houve? Aí disse: não, pastor, o senhor já parou para pensar a quantidade de pessoas que está entrando, o tipo de pessoas que tem entrado na nossa igreja ultimamente? Eu estou vendo a hora, pastor, um dia, estar lá na minha igreja,
e sentar do lado, imaginar o gerente da Boca de Fumo da minha rua. O que eu digo para essa irmã? O meu desejo era que no domingo seguinte esse gerente da Boca chegasse. E quem ia receber era eu. E eu ia dizer: boa noite, você é bem-vindo. Me acompanhe, eu vou botar você do lado de uma pessoa para você sentar. Minha irmã, compartilhe aí a Bíblia com esse rapaz aí. Eu disse para a irmã: há quanto tempo a senhora me conhece? Há muito tempo, porque eu sou pastor e modelo hoje, mas a igreja já me conhecia já há muito tempo, há mais de 10 anos. E ela disse: pastor, eu conheço há muito tempo. E o que a irmã acha que eu sou? O que a irmã avalia de mim? Quem é o pastor Edenilson para a irmã? Certamente ela até exagerou, né? Até exagerou. Eu disse: pois bem, esse homem que a senhora disse que eu sou, um dia foi gerente de uma boca de fumo. E um dia eu entrei numa igreja e sentei do lado de uma pessoa. Aquela pessoa possivelmente achava que estava sentado do lado de uma boca de fumo, ou do lado de um gerente de boca de fumo, mas no mundo espiritual ela estava sentada do lado de um pastor. Jesus está lá. Não, ele não está no templo. Ele não está na formalidade. Ele não está compactuando com aqueles que venderam o ministério para viver nos corredores do palácio ou sentar à mesa com o imperador. Não. Aliás, na última vez que ele fez, ou que ele fez uma arruaça tremenda, porque ele encontrou lá as pessoas vendendo animais no preço 4 ou 5 vezes mais, se aproveitando de uma fragilidade do povo que vinha lá da Galileia, lá do norte de Jerusalém, que andava quilômetros e quilômetros e não poderia trazer o animal para ser sacrificado, porque possivelmente morria no caminho. E os espertalhões, os aproveitadores, sabendo dessa dificuldade que esse povo pobre tinha, porque Jerusalém ficava no sul. Então o pessoal da Galileia, o pessoal lá da Judéia viajava dias e dias para chegar até o templo, para oferecer o animal como sacrifício para o perdão dos seus pecados. Sabemos, pois, que as pessoas não poderiam trazer os seus animais. A única saída era comprar animal lá. O produto é de acordo com a procura. E aí o animal que custava no mercado X reais, lá no pátio do templo vai custar 3x. E foi isso que Jesus encontrou quando chegou lá. Jesus não foi no templo para celebrar, mas para corrigir, para tentar botar as coisas no lugar. Ele está em Cafarnaum, na sua casa, e ele está pregando a palavra, diz o texto. E de repente alguma coisa acontece, porque para Jesus ele está ali no meio daquela gente, e de repente ele vê, ele observa que o telhado está sendo aberto. E alguém está colocando diante dos seus olhos uma pessoa que está deitada sobre o leito. E quando Jesus vê aquela cena, todos nós sabemos que Jesus vê muito mais o espiritual do que o humano. Jesus percebe que a maior doença daquele homem não era ser aleijado, mas sim ser pecador. Porque o que acaba com a humanidade não é as questões sociológicas, não é as questões financeiras, econômicas, e nem muito menos as questões ambientais, que nós tanto valorizamos.
O problema do Brasil não são as queimadas da Amazonas. O problema do Brasil não está no óleo das praias nordestinas. O problema do Brasil está num povo mergulhado no pecado. E Jesus sabe disso. E Jesus então olha para aquele homem e diz: perdoados estão os seus pecados. O mal que está sobre ti não estará mais. E aí, os irmãos viram o que aconteceram? Começam toda a murmuração a respeito de Jesus. Até porque era por isso que os escribas estavam lá. Os escribas estavam lá para pegá-lo no erro. E aí é uma oportunidade de chamá-lo, de dizê-lo que estava errado. E eles dizem: isso é blasfema? Porque quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? E Jesus, para dizer para eles que era Deus, Jesus diz: olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, disse ao homem: levanta e anda. Nessa experiência, trazendo para a realidade de igreja, a gente encontra aí pelo menos 3 tipos de crente. E entre esses 3, os que querem mais. Essa experiência narra que nessa igreja em que Jesus é o Senhor, nessa igreja em que Jesus lidera, há 3 tipos de membros. O primeiro são aqueles que estão à porta. E eu não estou falando da questão geográfica. Porque uma pessoa pode estar lá no finalzinho lá do templo e está muito próximo de Jesus. Eu estou me referindo àquelas pessoas que caminham com Jesus à distância. Aqueles que estão indiferentes. Aqueles que caminham com Jesus, mas sempre mantendo a distância, não querendo a proximidade. Eles são membros da igreja, mas não entregam dízimo. Eles desfrutam do ar condicionado, do banco bem estofado. Reclamam quando não tem copo no bebedouro e quando a água não é gelada. Mas não contribui para que isso seja uma realidade na vida da igreja. Mas não é só isso. O problema não está só no investimento financeiro. O problema está exatamente no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque manter a distância de Jesus é não compreender quem Ele é e qual é a sua missão. Quem está à porta não está preocupado com os aleijados que estão lá fora. Quem está na porta não está preocupado com os perdidos. Eles não vão participar de pequenos grupos. Eles rejeitarão qualquer tipo de projeto que os faça ganhar almas. Ei, nós estamos carregando um homem aleijado. Precisamos levantar ou levar até a presença de Jesus. Ah, não, eu cheguei aqui cedo, vou sair daqui não. Dá o jeito de vocês. Conheço, sei quem é. Esses que estão à porta estão completamente indiferentes ao poder de Deus e o que Deus pode fazer na vida do homem. E sabe por que eles não querem a proximidade? Porque se aproximar de Jesus é se despir diante dele. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente começa a conhecer quem somos nós. E sabe de uma coisa? Sabe quem somos nós? Quando nós descobrimos quem somos, nós rejeitamos a nós mesmos. A vida de Cristo refletida em nós denuncia os nossos pecados, queridos. E nós não queremos isso. Paulo escrevendo aos Coríntios,
Quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. E nesse exame, o que eu devo encontrar? Você deve estar dizendo assim, bom, se ele se tratava da ceia, nesse exame ele deve encontrar um homem limpo, um homem santo. Porque não ser santo, não ser limpo, não o qualifica a participar da ceia. Se o seu pensamento é esse, você está equivocado quanto à interpretação desse texto. É exatamente o contrário. O que se espera nesse exame para participar da ceia é que você descubra que pecador você é, o mal que está em você. E sabe por quê, querido? Porque quando eu olho para Cristo e descubro quem eu sou, o pecador miserável que eu sou, então reflete sobre mim a cruz. E aí eu valorizo a morte na cruz. Aí eu percebo que eu preciso de um Salvador. E aí o efeito da cruz tem poder sobre mim. E aí eu posso comer do pão e beber do vinho, na compreensão de que o corpo e o sangue de Cristo é que me faz ter alcançado a minha salvação. Quem é você? Está à porta é não se envolver. Estar à porta é ser indiferente. Estar à porta é praticar a omissão. Estar à porta é não compreender o sacrifício de Jesus. Aqueles que estavam à porta não estavam preocupados com o cara que está aleijado. Na verdade, eles não sabem, mas eles estão ali impedindo a entrada daqueles que necessitam entrar. Eles são um obstáculo. Estar de braços cruzados e não trabalhar é a clara evidência daqueles que não reconhecem aquilo que Jesus pode fazer na vida do homem perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui nessa comunidade tem muitos que estão precisando entrar. Eles não sabem, mas eles precisam encontrar o rumo da porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Eles nem reconhecem isso. Eles não sabem disso. Mas eles precisam muito mais do que um tapa no álcool, do que um baseado. Eles precisam muito mais do que um papelote de cocaína. Eles precisam encontrar a porta aberta. Eles precisam ter acesso àquele que os pode libertar do cativo, da opressão. Mas eles precisam encontrar a porta aberta. Eles não podem encontrar uma multidão bloqueando a sua entrada. Sim, porque quem está à porta está bloqueando a entrada daqueles que necessitam, e que necessitam muito. Daqueles que precisam e precisam muito. Você não precisa, se não cruzar os seus braços para fazer parte desse grupo. Hoje ela é minha primeira vice-presidente da igreja. Quando eu cheguei na igreja, Elaine era uma das pessoas assim mais perceptíveis na sua liderança. E num domingo à noite eu chamei ela na frente e perguntei: Elaine, quanto tempo você é membro dessa igreja? E ela disse: pastor, eu estou dessa igreja desde que nasci. Eu fui criado aí nesses corredores aí. Eu fui Menchazeira do Rei, eu fui JCA, e vai por aí. Hoje eu sou casada e estou aqui.
Quantos anos? 30 anos. 30 anos. Quantas almas, quantas pessoas estão aqui no plenário, Elaine, que é fruto do seu trabalho? Adivinha quantas tinha? Nenhuma. Nenhuma. Hoje Elaine é coordenadora de célula. Ela lidera um setor, 3 setores. E se hoje eu chamar a Elaine lá na frente e perguntar quantos na igreja foram ganhas pelo seu trabalho, possivelmente de 10 a 15 pessoas vão levantar facilmente. Eu queria que você respondesse essa pergunta. Não estou perguntando quantos cargos você já teve aqui na igreja. Estou perguntando isso. Eu estou perguntando quantas pessoas estão aqui na igreja, ou em outra, que foram ganhas por você. Você morre e vai prestar conta a Deus, e Jesus vai dizer: mostre-me tuas mãos. Já ouviu essa peça, a mão vazia? Senhor, está aqui minhas mãos. Eu fui professor da IBD, eu fui relator da comissão de obra, foi no meu trabalho que a igreja construiu um prédio de educação religiosa. Senhor, eu também fui da comissão de obra. Aquelas cadeiras bonitas foi na minha gestão que nós compramos. Você acha que é essas coisas que você vai prestar conta a Deus? Aliás, os que estão à porta estão preocupados muito mais com as coisas que são secundárias do que as primárias. Um diácono uma vez disse para mim: pastor, o senhor deve visitar o irmão fulano, porque eu estive lá e ele está muito chateado com a igreja. É mesmo? Mas por quê? Ele falou: o senhor vai lá, que ele vai lhe dizer. E eu fui lá. Meu irmão, vim aqui porque o diácono fulano veio aqui visitar você. Você não tem da igreja. E segundo ele, você não está indo na igreja porque você está aborrecido com a igreja. Estou mesmo, pastor. Acho um absurdo o que está acontecendo lá. E o que está acontecendo lá, irmão? Diga para a gente melhorar. Pastor, 4 domingos consecutivos que eu fui na igreja, e o ventilador do lado direito sujo. Pastor, 4 domingos, ninguém limpou o ventilador. Meu irmão, qual foi o domingo que você foi? Foi o domingo retrasado. Quem pregou? Foi o senhor. Qual o texto? Pastor, agora eu não lembro. Irmão, não lembro qual o texto. Uma frase que eu disse lá durante a mensagem, irmão, lembra? Sabe por quê? Porque tua mente não estava na palavra, estava no ventilador. Quando o seu pensamento estiver nas coisas e não nas pessoas, você está nos grupos que está à porta, à distância. Cheguei lá em Parada Modelo. O templo lá, agora está maior, o templo lá na porta do templo, dava assim uns 2 metros, e eles construíram uma parede em frente à porta. Parede, e aqui a porta. E um domingo à noite, assim que eu tomei posse lá, domingo à noite, não levantou e disse: irmãos queridos, sábado que vem, nós vamos fazer um grande culto na praça. Vamos alcançar aquelas pessoas que estão sentadas lá na praça. E eu quero convocar a igreja para nos ajudar. Orou, passou a palavra para mim para pegar, e eu falei: irmãos, eu tenho uma dúvida aqui.
Eu quero saber qual é o objetivo desse culto na praça. Não, pastor, nós já falamos aí. Alcançar o pessoal que está na praça. Muito bem. E por que aquela parede está em frente à porta? Impedindo a gente de ver o povo da praça. E o povo da praça de ver a gente. Se a gente quer alcançar eles, aquela parede não deveria existir. Aí levantou um irmão e disse: pastor, deixa eu lhe explicar por que aquela parede foi. Aquela parede não tinha. Nós fizemos aquela parede. Mas por que vocês fizeram a parede? Porque, pastor, no dia da sessão, as coisas aqui ficam difíceis. E as pessoas que passam lá na rua ou lá na praça vão ouvir o que a gente diz aqui, mesmo com a porta fechada. Então a gente fecha a porta e levantamos a parede. Eu disse: irmãos, o mais correto não era a gente deixar de brigar, em vez de construir a parede? Se os irmãos acompanharem, os irmãos vê que algumas de nossas sessões que acontecem lá na igreja são transmitidas ao vivo, hoje. Parece a história daquelas criancinhas que estavam brincando. Conhece, pastor? As criancinhas que estavam brincando lá, e a mãe chegou e disse: crianças, vocês estão brincando. Estão brincando de quê? Ah, nós estamos brincando de igreja. Ah, que bom. Continue aí brincando de igreja. Vou olhar na cozinha para lavar as panelas. Daqui a pouco, uma brigaiada, Ela disse: meu Deus, o que está acontecendo lá na sala? Volta. Crianças, vocês não estão brincando de igreja? Mas nós estamos agora na sessão. Você acredita que tinha crente lá na minha igreja que só ia no dia da sessão? Uma vez, escute bem. Acabou o culto. O irmão veio falar para mim e falou: pastor, eu quero dizer para o senhor que o senhor hoje cometeu um erro. Qual? Hoje é dia de sessão e não houve. Eu disse: irmão, hoje a gente transferiu para a semana que vem. Mas eu vim só por causa da sessão. Não tenho nada contra a sessão não, irmãos. Eu não tenho nada. Eu estou falando sobre os que estão à porta. Cheguei há um ano atrás lá na igreja. Depois eu estou lá há 4 anos, 3 anos. Quando eu completei 3 anos, no dia que eu completei 3 anos, eu cheguei lá na igreja. Não gosto disso, tá, irmão? Não gosto disso. Não acho que isso mude nada. Mas eu tinha que saber como é que está a minha igreja. Então eu cheguei lá, chamei o zelador, falei: rapaz, tu trabalha com pintura? Ele disse: não. Mas tu sabe pintar a parede? Ele disse: eu pinto. Então vamos ali. Quantas latas de tinta é necessária para pintar isso aqui? Ah, pastor, uma lata aí de 18 litros dá. Vamos comigo lá. Cheguei lá na loja. Dá uma lata de tinta preta aí. Que eu fui nas igrejas, muitas igrejas, que eu fui tudo pintado de preto. Não sabia nem o motivo, né? Depois me disseram que, enfim. Mas uma vez eu fui lá, eu falei, o irmão que estava comigo falou: pastor, se um dia a nossa igreja pintar aquele parede lá de trás de preto, é melhor o senhor deixar aquela colar. Porque o senhor não fica na igreja, não. Aquilo me... Fui lá comprar uma tinta preta. Aí o irmão falou assim: pastor, no caminho, o senhor perguntou sobre uma parede lá na frente. A parede lá na frente é bege. Por que o senhor comprou preto? Fica na sua, meu. Fica na sua. Cheguei lá, ó, pinta de preto. E eu, pastor? Falei: pastor, se eu pintar de preto, vão me mandar embora. Eu falei: não, para quem é o presidente aqui sou eu. Quem pode mandar você embora sou eu. Pinta de preto. Senão tu vai ser mandado embora por não pintar.
Pastor, e se eu estiver pintando de preto, chegar alguém perguntar, você diz assim: meu irmão, pastor chegou aqui brabo, chegou essa lata aqui, falou para me pintar, senão ia me mandar embora. E eu fosse o irmão, eu não ia perguntar a ele por que ele mandou pintar de preto, não. Ninguém perguntou. Passaram-se 3 domingos consecutivos. Eu cheguei para a igreja e falei: irmão, os irmãos notaram alguma coisa diferente aqui? Aqui? Alguém notou? Ninguém quis falar nada. Talvez até tenha notado. Irmão, vocês viram que a parede está pintada de preta? Eles não tinham notado. Hoje a parede não é mais preta. Hoje a gente botou lá uma coisa lá, enfim. Você acha que a preocupação do crente é a parede de preto? Se você está preocupado com a cor da parede, talvez você esteja na porta. Não que a cor da parede não seja importante. O problema é que as pessoas só se pegam a isso. Quando isso torna-se o resultado, aí é muito legal. Agora, quando isso torna-se o principal, quando você deixa de lembrar o texto da pregação, a pregação, e lembra das paletas do ventilador suja, é porque você está à porta. Você nem percebe que tem um aleijado ali, tem um aleijado lá, tem lá um aleijado. E talvez esse aleijado esteja dentro da sua casa, bem próximo de você. Mas quem está longe não consegue perceber que tem alguém aqui, ó, encostadinho, que precisa chegar lá. Quem está longe não enxerga a necessidade de se achegar. Quem está longe tem medo de chegar perto, porque a sujeira que está nele vai ser refletida, e ele não quer isso, ele não deseja isso. Quem está longe vê o erro dos outros, mas não vê o erro de si mesmo. É como aquela mulher que todo dia ia lavar louça de manhã, janela na frente da casa dela, em cima da pia, e ela olhava e vinha a vizinha estendendo um lençol branco, e ela dizia assim para todos que estavam tomando café: aquela minha vizinha não é boa da cabeça. Ela, em vez de lavar o lençol e colocar no varal, ela coloca no varal o lençol sujo. E vez por outra ela fazia esse comentário: olha lá a vizinha de novo, estendendo o lençol no varal, o lençol sujo. Qualquer hora dessa eu vou dizer para ela lavar o lençol antes de pendurar no varal. Um belo dia, ela está lavando louça, o povo tomando um café, ela olha pela janela e disse: gente, alguém foi falar com a vizinha? Não. Como é que ela lavou o lençol? Hoje, olha como é que o lençol está branco. Ela lavou o lençol e pendurou no varal, até que enfim que ela fez a coisa certa. O marido levanta da mesa e diz: minha filha, não foi ela que lavou o varal, eu lavei a sua janela. Não é o lençol do vizinho que está sujo, é a nossa janela que precisa estar limpa. Os que estão à porta vê o lençol, não conseguem enxergar a janela. Os que estão à porta não querem envolvimento. Mas se a gente fala dos que estão à porta, eu vejo no texto um segundo grupo. Esse grupo é um grupo crescente dentro de nossas igrejas. É os escribas.
conhecedores da palavra, dominadores da teologia. Ninguém sabe mais de Bíblia do que eles. Ninguém conhece, nem o pastor. O senhor é muito novo ainda, o senhor ainda vai aprender muita coisa. Esses escribas, eles são exatamente assim. Vamos evangelizar o bairro? Eu discordo que a gente faça isso sem antes termos aqui um curso apropriado para isso. Primeira sessão de final de ano em Parada Modelo. Vamos eleger a diretoria da igreja, cargo a cargo. Irmão, que coisa chata. Pense num negócio demorado. E eu disse, meu Deus, eu tenho que arrumar uma estratégia para isso. Ninguém aguenta ficar aqui até 2 horas da tarde. Cargo a cargo. Terminou, estou, graças a Deus. Terminou, aleluia. Proposta de apoio para... propõe apoio. Levanta um irmão lá e diz, pastor, nós criamos aqui um lapso aqui muito grande. O que foi? Pastor, nós esquecemos do cargo mais importante da igreja. Eu disse, meu Deus, ele vai propor um outro pastor no meu lugar. Qual foi o cargo, meu irmão? Diretor de evangelismo. Quê? Diretor de evangelismo, pastor. Que diretor de evangelismo? Que cargo é esse, meu irmão? Fala para mim. Pastor, o senhor não sabe o cargo de diretor de evangelismo? Não, por favor, vem aqui na frente. Eu não sei não. Precisa aprender com o irmão, vem cá. Diretor de evangelismo é uma pessoa responsável pelo evangelismo da igreja. Como? Responsável pelo evangelismo da igreja. E tem esse negócio aqui? Tem. Esse diretor de evangelismo, ele cria uma comissão de evangelismo. Esse ano teve. Quem é? E quem cooperou com você? 5 ou 6 pessoas. Eu disse, é por isso que essa igreja está 5 anos sem batizar. Porque só 5 pessoas aqui é responsável pelo evangelismo. Irmãos, sabe quem é responsável? Sabe quem é responsável pelo evangelismo dessa igreja enquanto eu for pastor dela? Diga eu. Todo mundo aqui é diretor, está eleito. Você está eleito, está eleito, está eleito, está eleito. Todo mundo está eleito. Diretor de evangelismo. Eu aguardo uma proposta. Foi assim que as coisas foram mudando lá, pastor. E eu estou lá até hoje. Ninguém me matou não, eu estou vivinho. Mas foi assim que começou a mudar lá. Os escribas não estão preocupados com o aleijado. Eles estão até no cenário em que Jesus está. Eles estão inclusive ouvindo a palavra. Quem sabe para descobrir uma brecha para criticá-lo. Por eles os aleijados sobem e descem. E nem os pecados são perdoados. Eles dominam o conhecimento. São, na verdade, os obesos espirituais. Lá em Parada Modelo tinha muito. Cheguei em Parada Modelo e encontrei uma igreja obesa. Todo mundo gordo. As artérias tudo entupindo. E eu falava, vocês vão infartar. Por quê, pastor? Porque vocês só recebem, só comem. É quarta, é domingo de manhã, é não sei o que, e come, e não transmite. Todo mundo obeso, todo mundo gordo. Está na hora de começar a gastar essa gordura. O que você tem é o suficiente. Presta atenção, você não precisa de muito. Nós não precisamos de muito.
O pouco que temos é o suficiente para invadir essa cidade, transformar essa cidade no reino de Deus. Enquanto nós estamos aqui enchendo a nossa pança, desculpa a expressão, tem gente morrendo de fome lá fora. Tornamos isso aqui um restaurante espiritual, onde nós escolhemos o cardápio e comemos até infartar. E fechamos a porta do restaurante para ninguém invadir a nossa alimentação, porque eles não são dignos de comer o que nós comemos. Fui cortar cabelo, sentei lá na cadeira, novo na cidade. Vou sentar lá para ver como é que, porque barbeiro é uma coisa que quando você corta a vida toda, né? Pelo menos comigo é assim. Sentei na cadeira, o cara começou, e eu estou lá olhando lá o espelho. O pessoal ali conversando, percebi logo que ele era crente. E ele começou, fala, e fulano e beltrano, e titi. Eu falei, meu Deus, esse homem fala muito, vai cortar minha orelha. E aí, bati assim de vez em quando, assim no pente, a tesoura, e daqui a pouco ele diz assim, o senhor é pastor, não é? Eu disse, sou. Qual é a igreja mesmo? Foi a igreja PIB do Modelo. Fulano de tal está lá, não está? Eu disse, fulano de tal? Falei, fulano assim. Ah, tá, sim. Tem frequentado lá, sim. Mas ele é da sua igreja? Eu acho que é. O senhor conhece fulano de tal? Eu disse, não sou barbeiro. Não falei isso não, mas deu vontade de falar. O senhor conhece a vida de fulano de tal? Eu quase que eu falei, irmão, vê aqui. Eu disse, não corto cabelo não. Eu faço, não falei não, para não ser mal educado, né? Eu disse, não sei, não conheço a vida dele não. Então eu vou lhe dizer. E começou, pá, e cada tesourada que ele dava era uma fase da vida do camarada. E eu disse, Jesus, esse camarada que está lá na minha guerra é o demônio. É o anticristo. Meu Deus. E ele está falando, e o povo lá tudo assim, com o olho abuticado, olhando para mim. E quando ele termina de cortar o cabelo, ou quando ele termina de falar, ele olha para mim e diz assim, agora diga, o senhor acha que é correto ele ser membro da sua igreja? Eu disse, O povo que estava sentado olhou para mim. Eu digo, eu acho que é. Aliás, eu acho que o único lugar, se ele é o que tu falou, eu acho que o único lugar que ele deve estar é lá. Porque o único lugar que pode mudar a vida dele é lá. Silêncio no salão. Levantei da cadeira, falei, no final eu falo, porque ele ainda vai usar a navalha, eu tenho medo de falar uma besteira aqui. Vai que o cara sepa a minha mãe, assim, tem gente que é maldoso, irmão. Eu esqueci, tchum, e se pegar aqui, na veia do coração, pum, morreu na hora. Não é assim ou não é? Eu falei, não, no final, quando tu acabar de cortar, eu vou te dar uma, sujeito. Seu escriba. Ele era escriba. Eu falei, nunca mais eu volto aqui, mas eu vou falar um negócio para ele. Terminou de cortar. Quanto é? Tanto. Nem me lembro quanto foi mais. Eu peguei o dinheiro. Na hora que ele foi pegar, eu falei, você é crente? Ele puxou a nota, eu segurei. Responde, você é crente? Ele disse, sou. Qual a igreja? Aí ele falou, que eu não vou falar aqui. Aí eu disse, aonde é a sua igreja? E ele disse, de tal. Eu falei, então você vai fazer um favor para mim. Quando esse tipo de gente chegar lá, você não recebe não. Manda tudo para a Bíblia do Modelo. Abri a mão e fui embora. Escriba. Está preocupado com a vida do perdido.
Mas a conferência do irmão ou dos irmãos é a quê? Diga muito mais. Diga mais forte, muito mais. Se tem um grupo que está à porta, se tem um grupo que é escriba, tem um grupo que quer isso aqui, ó, muito mais. E sabe de uma coisa? Esse grupo nem está ali ouvindo Jesus, porque já ouviram e já entenderam. Esse grupo que está carregando um aleijado, quer muito mais e quer apenas ouvir. Eles querem ver milagres acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo. Eles não se satisfazem com um sermão. Belíssimo conjunto, belíssima música, mas para eles ainda é pouco. O louvor é muito bom, a palavra é muito bom, mas existe coisa melhor. Existe o milagre de Deus acontecendo na vida de um homem que reconhece a Jesus como Salvador. Isso é muito mais. Muito mais. Eles estão decididos. Eles estão apaixonados. A multidão da porta não os impedirá. Os escribas vão lhe censurar, mas eles não vão recuar. Porque o que está na marca é mais importante do que qualquer outra coisa. O coração deles, eles foram ensinados a isso. Eles estavam naquele sermão que Jesus pregou. O homem que ouve as minhas palavras, mas que não as põe em prática, é como um homem tolo que constrói o castelo sobre a areia. Eles não são tolos. Eles são prudentes, eles já ouviram o suficiente. Eles não precisarão ouvir mais. Eles não precisarão de tempo. Eles não precisarão de ficar desempregado ou doente para realizar a obra. Eles são líderes de célula. Eles vão pegar o aleijado e não vão sossegar enquanto ele não estiver na presença do Todo-Poderoso Senhor. Esses estão aí. Esses experimentarão muito mais, muito mais. Eles mergulharão fundo. Porque o maior milagre que eles podem perceber não é um homem se levantar e andar, mas é ouvir a bendita frase: perdoados estão os teus pecados. O Léo era líder, era pai de santo. Pai de santo. E um dos membros da nossa célula trouxe o nome dele para a gente orar. 6 meses de oração. Até o dia que Léo aceitou, pai de santo, visitar a célula. Aquele vídeo que os irmãos viram lá na sala, daquela panela queimando. Quem estava lá? Quem viu? Levanta a mão aí. Tem uma panela queimando? É a roupa que ele usava. As roupas que ele usava. As entidades o possuíam. E aquela roupa, propriamente dita, era do Zé Pilintra. Você precisava ver, querido. No dia em que nós pregando, o Leonardo levantou, nós chamamos carinhosamente de Léo. Ele levanta e vem à frente chorando, chorando. E o irmão que levou ele para a cela dando pulo, dando alegria. Pastor, pastor, nós ganhamos. Eu nunca vi uma alegria tão profunda, querido. É aqueles que não estão à porta. É aqueles que não estão nem dentro. Eles não serão eleitos na próxima sessão. Eles não estarão ocupados nos afazeres do templo. Porque para eles não há nada mais precioso, mais glorioso, mais importante do que ver um pecador atingido pela graça de Jesus. Você quer mergulhar mais? Você quer mais? Você quer ver milagres acontecendo? Você quer viver o extraordinário de Deus? Pois se você quiser, você tem que fazer parte desse grupo. Você tem que dar a vida por isso.
Não, você não precisa largar a sua vida. Você não precisa largar o que está fazendo. Você continua trabalhando, você continua sendo médico, policial, não importa quem você seja, mas você é a igreja presente no mundo, indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aonde você estiver, você é uma igreja. E aonde a igreja está, a mensagem de Jesus precisa estar presente. Aonde a igreja está, as pessoas são atingidas pela graça de Jesus. Isso é o mais que Deus quer que você experimente. Isso é o mais que Deus quer que você viva. Isso é o mais que Deus quer que você receba. E para que esse mais aconteça, você precisa se colocar na brecha. Você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou segurar a maca, eu vou subir no telhado, eu vou abrir o telhado. E enquanto eu não ver esse homem com os pecados perdoados e caminhando de volta ao seio da sua família, eu não sossego. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Não sei se eu posso contar com uma canção, com a música, não sei. Eu não posso finalizar essa mensagem sem desafiar você. Você que é membro de célula, que já está carregando a maca, mas que em algum momento você, por conta da multidão ou dos escribas, você pensou em deixar a maca. Então a você que um dia pensou em largar a maca, esse desafio é para você. Mas esse desafio também é para você que ainda não botou a mão na maca, mas que nessa noite você entendeu que você precisa mergulhar mais fundo. Você está decidido. Talvez você seja até um líder em treinamento, talvez você nunca tenha frequentado uma célula, mas que nessa noite você quer experimentar algo extraordinário na sua vida. Esse desafio é para você que ouviu essa mensagem, para você que em algum momento se encontrou no meio dela, mas que você quer mudar o rumo da sua história. Não, você não quer mais viver à porta, você não quer mais ser como escriba. Você decidiu hoje fazer parte do terceiro grupo. Então, para você que um dia pensou em largar, para você que um dia pensou em desistir, para você que está desestimulado, para você que está querendo recuar, para você que está querendo perder, eu desafio você na canção que vai ser cantada agora. Você vem, eu quero orar com você aqui, eu quero interceder em favor da sua vida, eu quero dizer para o Senhor inflamar o teu coração. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Ele não quer fazer mais do que acender esse fogo do desejo de ganhar almas. Você tem que sair daqui com o seu coração ardendo. Não importa se você sabe o que vai fazer ou o que não vai fazer. Não importa. Não importa se um dia você vai chegar a ser líder de célula, não importa. Mas o seu coração precisa ser atingido pelo chama do Senhor hoje. Você não pode sair daqui diferente. Então, querido, se você deseja isso, se você deseja amar pessoas, se você está decidido ser usado por Deus para ver pessoas da sua família se convertendo, seus vizinhos, seus amigos entregando a sua vida a Jesus, eu quero dizer que Deus te trouxe aqui porque é você que Ele quer usar. Então, querido, na canção, saia do seu lugar e venha para cá. Vamos orar junto. Vamos dizer: Senhor, nos dá uma estratégia. Senhor, nos usa, nos coloca na brecha, nos coloca na maca. Deixe-me carregar a maca. Essa vai ser a nossa oração hoje. Então, em nome de Jesus, se você entendeu isso e se você quer isso, eu vou estar esperando você aqui, porque eu quero orar com você. Aleluia.